Olá, companheiros, olá, companheiras. Hoje mais um podcast Hora da Boia, do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Hoje a gente está aqui com o companheiro Guilherme, que é do Diese e da subseção dos metalúrgicos de Osasco. E a gente vai fazer um bate-papo aqui com ele sobre economia, sobre industrialização, sobre juros. Quer dizer, vamos fazer um bate-papo aqui interessante do mundo atual aí, como é que está o mercado de trabalho. Prazer em tê-lo aqui, Guilherme. Né? Seja bem-vindo e se apresente melhor aí. Pô, muito obrigado, Ratinho. É um prazer enorme estar aqui. Primeiramente agradecer, né, essa oportunidade da gente bater esse papo, trocar essa ideia. Eu sou economista, né? Hoje eu sou mestrando lá na Universidade Federal do ABC, formado pela PUC. Antes eu estava como pesquisador lá na Universidade Federal do ABC e agora estou no DIESE como técnico na subseção dos metalúrgicos de Osasco. Legal, tá pesquisando lá já. Isso aí, Já né? tá. Já atuando, já Ok. pesquisando, já, né, trabalhando com os dados do INPC, com os dados do CAGED, fazendo essas pesquisas para a gente se preparar para a campanha salarial e para entender essa dinâmica do mercado de trabalho e da industrialização no Brasil. Legal. A gente tem visto aí na grande mídia várias críticas aí na questão econômica, né? Esse governo aí, o governo Lula, colocou o vice-presidente o Alckmin para fazer a nova indústria Brasil. É uma reivindicação antiga do movimento sindical de a gente reindustrializar o país. Então, é uma desindustrialização antiga, né? E você, como é que você vê esse programa aí do Ministério da Indústria e Comércio? Olha, eu acho que primeiro é muito importante que a gente traga essa construção, né, para o debate nacional da industrialização brasileira. A industrialização brasileira que ela vem sofrendo, na verdade, um processo de desindustrialização desde o final dos anos 90, né, e que é uma pauta histórica das centrais sindicais e dos sindicatos. É esse momento de reindustrialização e de uma reindustrialização que de fato faça sentido, né, para o mundo moderno que a gente vive. A gente já teve o debate da reindustrialização ou da industrialização no Brasil, ele vem de muito tempo, né, vem desde do Celso Furtado, que já tratava disso, mas dentro de uma lógica da substituição de importação, de outras formas de industrialização que faziam mais sentido naquele tempo. Eu acho que o interessante da NIB é que ela olha a nova industrialização brasileira, a nova indústria do Brasil, como uma forma de fato de entender os novos tempos e de uma forma, uma construção multidisciplinar, vamos dizer assim, né? Que ela engloba diversos fatores da industrialização. Então, não é só necessariamente você gerar colocar uma indústria para funcionar ali numa cidade, ou você aumentar o número de fábrica de alguma coisa, é entender mesmo as cadeias produtivas, entender aonde existe uma expertise, aonde uma cidade ou um polo industrial tem mais capacidade de absorver algum tipo de indústria, que é o debate, inclusive, que a gente acaba fazendo também em Osasco, né, da necessidade de trazer indústrias do setor produtivo, indústrias de transformação que possam, de fato, trazer esse valor agregado, né, para a indústria. Hoje, a gente, infelizmente, a indústria de transformação, ela passa por um momento que o valor agregado da indústria de transformação não é tão alto, porque, principalmente na base do nosso sindicato, que a gente atua muito na indústria alimentícia e tudo mais, então a indústria de transformação com maior valor agregado que a indústria que está na base do sindicato, a indústria metalúrgica, por exemplo, né, é trazer essa indústria de uma forma que ela possa, de fato, gerar mais valor agregado. Hoje, dois terços da indústria, da pesquisa industrial do Brasil são feitos pela indústria de transformação. Acho que isso é um dado bem legal. Então, você vê como a pesquisa e o desenvolvimento industrial do Brasil passam, de fato, pelo um adensamento da cadeia produtiva da indústria de transformação, né? Então, muito importante que a gente traga esse debate tanto para o Brasil e também para a base do nosso sindicato. Ter indústrias fortes é importante por vários motivos.
Então, vamos lá. É importante para a nação, para o Brasil é importante ter. Com certeza. Por quê? Porque a gente vai ter mais autonomia, é isso, Exatamente. Empregos de mais, maior qualidade, mais né? independência, Isso, tá com certo? certeza. Então, a gente viu na pandemia, por exemplo, que a gente precisava daqueles respiradores e o Brasil não tinha. Tinha que Exatamente. importar, tinha que vir da China. A China Exatamente. estava parada, então a gente estava com problemas. Então, você ter indústria é bom para o país, para toda a sociedade, porque você consegue produzir aquilo que é necessário aqui e fica independente de outros países. A Exatamente. outra importância de você ter indústria é para os próprios trabalhadores. É onde você tem os melhores salários, é isso? Isso, Que é isso que você exatamente. está falando de valor agregado. Isso, Por exemplo, se eu exatamente. produzir um carro que ele é caro, ele é vendido, Uhum, exatamente. né? O trabalhador vai ganhar mais nesse setor do que, por exemplo, na produção de prego. Isso, Não é isso? Porque o exatamente. prego não tem tecnologia, não tem tanto valor agregado. Isso, Então, quanto mais tecnologia tiver na indústria, melhor para os trabalhadores. isso. E você tem uma questão de meio ambiente, que acho que Uhum, essa nova indústria Brasil também fala sobre isso. isso. Descarbonização, indústria verde. Isso é importante para a gente, ou não? Com certeza. Acho que são dois pontos dentro da sua fala que você trouxe. Eu acho que essa questão do complexo industrial da saúde, ela é muito importante também, dessa necessidade. A Nova Indústria Brasil também fala disso, né, do complexo industrial da saúde para servir ao SUS, para a gente ter de fato essa independência na produção das coisas que são usadas no complexo industrial da saúde e, ao mesmo tempo, essa necessidade de compreender o mundo moderno, né? Descarbonização, a indústria verde, isso eu acho que tem que ser uma construção intrínseca da indústria, né? Porque é o que você estava falando, a indústria, ela de fato, ela gera salários maiores e com maior valor agregado, né? O multiplicador da indústria de transformação hoje no Brasil, ele é em torno de 2,37, né? Então, para cada real investido na indústria, voltam para a economia 2,37 reais. Então a gente vê que além dos altos salários, dos maiores salários, né, dos salários um pouco mais altos do que, por exemplo, no setor de comércio ou no setor de serviços, e até porque eles exigem maior qualificação, você também tem um retorno através da atividade industrial de fato para a economia, né? Então é uma relação uma relação próspera, né? É uma relação concomitante de ajuda, assim, entre o maior salário de fato que a indústria ela gera para o trabalhador, mas também o investimento produtivo na indústria de transformação ele gera para a economia um retorno financeiro muito maior do que outras áreas da produção, né? Então acho que esse é o panorama que a gente tem que olhar, né? Os empregos industriais, principalmente esses, como você disse, né, da montagem de um carro e não da montagem de um prego, que eles têm maior valor agregado. Eles vão pagar maiores salários, eles vão gerar mais impostos e, ao mesmo tempo, também eles dão um retorno maior financeiro para a economia, no modo geral, dentro da atividade. Então, a industrialização, ela vem dentro dessa ideia de que países que pagam maiores salários, países mais desenvolvidos, né, que vão ter níveis industriais, que são os níveis que a gente vai buscar com a Nova Indústria Brasil, esses países pagam maiores salários e têm maiores qualidades de vida exatamente por isso, né, porque os empregos também, eles estão envolvidos dentro de uma cadeia produtiva e que também fornece aquela produção tanto para o próprio país quanto para a exportação, que é um outro lado que a NIB também acaba trazendo, que é essa compreensão das vantagens comparativas que o Brasil pode ter em relação a outros países e das vantagens que não pode ter, e entender o que de fato é importante ser produzido no Brasil e pode gerar valor agregado, pode gerar receita, pode gerar lucro e pode gerar emprego, e o que de fato não há. Né, que aí é essa ideia do complexo industrial da saúde, que é uma necessidade que nós temos, tem toda a cadeia de mobilidade, né, que a gente no sindicato acaba atuando dentro do setor metroferroviário e tanto do transporte de alimentos, de pessoas, de matéria-prima para a indústria, de quando a gente tiver essa indústria de maior valor agregado maior no país, a gente vai ter que ter mais capacidade de transportar tudo isso, e aí também você vai ter que construir mais ferrovia. Para construir mais ferrovia, você tem que
construir mais trem, você tem que investir na indústria, na pesquisa e desenvolvimento. Então, eu acho que é um ciclo, né, de reindustrialização que ele acaba sempre sendo muito benéfico para o país. Vamos lá, estou entendendo. Mas isso é bom para todo mundo. É bom para o país, é bom para a sociedade, é bom para os trabalhadores. Não é uma questão de esquerda e de direita, porque a gente vê lá o Trump querendo levar a indústria para dentro do país, brigando com o Exatamente. Canadá, brigando com o México. E a gente vê os mais de esquerda, a China, colocando muito dinheiro, né, melhorando a sua indústria a cada momento, né, investindo muito nessa Uhum. questão. Então, tanto a direita quanto a esquerda acha que tem indústria. Aqui no Brasil, a gente chegou à conclusão que é bom para todo mundo. E por que não acontece? O que atrapalha hoje? Quer dizer, no meu ponto de vista, essa questão do financismo, do Uhum. rentismo, Uhum. de uma parte da sociedade querer ficar brigando para aumentar o juro, aumenta, nós estamos em patamares assim Altíssimos. estratosféricos aí, Uhum. né, de 15%. Uhum. Quer dizer, É, isso não seria um ponto importante de a gente discutir para a indústria? com certeza. Eu acho que um dos principais pontos para a gente discutir da indústria é a necessidade da redução da taxa de juros para que ela entre em patamares onde seja de fato interessante para o investidor colocar o dinheiro dele no investimento produtivo e não colocar o dinheiro dele no rentismo, né? Rendendo a taxa de juros. Vamos supor que um investidor ele esteja pensando hoje em investir numa indústria que vai gerar para ele 10 a 12% de lucro anual, ele não vai investir, ele vai colocar esse dinheiro para render na taxa de juros. Então, esse é o debate que a gente tem que trazer, porque, infelizmente, esse aumento da taxa de juros, em algum momento, ele vai ter um reflexo sobre o setor industrial, né? Então, no momento, a gente ainda não está sentindo isso, e a gente espera que, a partir de agora, os juros comecem a baixar e a gente não chegue nesse patamar, mas em algum momento você pode ter essa inversão, né, de gerar menos empregos do que você está tendo de demissão na indústria e como reflexo total da taxa de juros, né? Então esse investimento produtivo ele precisa ser estimulado pelo Estado através de uma redução da taxa de juros. Acho que esse talvez seja o grande ponto de debate hoje, porque, como você disse, na sociedade e até no setor empresarial e industrial, você tem uma noção uma certa concordância entre todos os setores de uma necessidade real do Brasil voltar a ser competitivo na indústria internacional. Porque é o que você estava falando, não é uma questão de esquerda e de direita, não é uma questão puramente econômica, é uma questão de compreender as novas revoluções industriais que estão acontecendo e que irão acontecer e como que a gente pode fazer parte disso, né? Eu tive lá numa reunião lá do BRICS, Uhum. lá, e a gente viu os países fundadores do BRICS, China, Brasil, Rússia, mas os outros países que estão compondo agora, além da África do Sul, né, e da Índia, compondo, outros países compondo o BRICS, e que estavam discutindo lá essa questão da cadeia produtiva, quer dizer, uma troca entre Brasil, China, Índia, Rússia, quer dizer, cada um produziu uma parte aí e está tendo muito investimento, quer dizer, uma promessa de investimentos, principalmente da China, aqui no Brasil. Esses investimentos e a queda dos juros, você acha que a gente pode alavancar bem a indústria aqui no Brasil ou não? Com certeza a gente pode alavancar muito bem a indústria aqui no Brasil com essas duas medidas, né? Eu acho que é muito interessante a gente pensar nessa industrialização através dos BRICS, porque a gente faz esse pensamento através de um bloco econômico, né? E através de um bloco econômico a gente consegue ter esse debate, de fato, das vantagens comparativas, né? Então, o que é mais interessante dentro desse bloco do BRICS de ser produzido no Brasil? E aí, uma vez que essa suposta coisa seja mais fácil de ser produzida no Brasil, você vai ter o investimento dos outros países do BRICS também para fazer essa produção no Brasil. Da mesma forma que o Brasil, dentro da sua medida, o que for mais interessante de ser produzido da China, o Brasil vai consumir da China e vai investir na produção disso da China.
Então, eu acho que esse debate através dos blocos econômicos, ele é muito importante, até porque você pode gerar também o comércio entre blocos econômicos, né? Então, além, por exemplo, dessa estruturação da cadeia produtiva através dos BRICS, você tem toda essa questão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que também pode trazer esse tipo de vantagens comparativas, tanto para a indústria de transformação, a indústria extrativa, mas até para a agroindústria, né, em alguma forma. Então, é muito importante que a gente construa esse relacionamento tanto entre os blocos econômicos, entre os países que fazem parte de um determinado bloco econômico, quanto entre blocos econômicos, para que a gente faça essa troca de forma inteligente. E aí nisso o Brasil de fato traz a sua tradição diplomática, né, e a sua capacidade de ser esse ator internacional de conversa e de diálogo que negocia com todo mundo, né? Você estava falando do Trump da direita, da China à esquerda, e o Brasil negocia, e independente das loucuras que estão acontecendo e das guerras comerciais, o Brasil vai continuar fazendo negócio com os Estados Unidos, vai continuar fazendo negócio com a China, e eu acho que isso é uma das nossas grandes vantagens, né? A gente tem essa capacidade de diálogo que permite e se transforma em capacidade de comércio com todos os países do mundo. E aí eu acho que é o interessante, né? A gente ter uma indústria que não precisa ser competitiva em todas as áreas, né? Não adianta a gente achar que a gente vai competir com a China na produção de computador, de microchip, mas a gente vai poder participar da cadeia produtiva que produz o computador, que produz o microchip, que produz o celular, dentro do que seja a nossa capacidade de produzir e competir internacionalmente por esse mercado, né? Até porque hoje em dia também, né, é impossível que você mantenha uma economia de um país pensando somente no mercado interno, né? A indústria tem que exportar, a indústria tem que vender para fora também. E acho que essa relação entre blocos também nos permite esse comércio internacional, né? Então, isso, somado, obviamente, a uma redução que seja gradual da taxa de juros dentro dos próximos 2 anos, isso tem toda a capacidade de transformar a ANIB de fato em um projeto viável e um projeto que esteja caminhando e que, independente do que aconteça nos próximos 10 anos, isso ser um projeto estrutural do Brasil como nação, né? Que eu acho que isso que é o importante também. A gente pensar no Brasil nos próximos 20, nos próximos 30 anos, né? Isso é muito importante do projeto. Essa é uma discussão que acho que hoje tá muito forte, né? O Congresso Nacional tem arrumado uma encrenca importante aí com o governo federal e essa discussão de impostos e de gastos do governo, juros, isso faz parte de uma discussão que tem se aflorado que eu acho que é extremamente importante, né? É uma campanha aí de que o Congresso é inimigo do povo, porque fala em redução de gastos, mas a redução de gastos que eles querem é no salário mínimo, na aposentadoria, né? No BPC, quer dizer, pessoas que não têm o mínimo de capacidade. E, por outro lado, o governo está dizendo, o governo federal, né? O executivo, que tem perto de 800 bilhões, né, que são dados aí aos empresários de todas as áreas como subsídios, e eles não querem abrir mão disso, né? Acho que pensar essa questão a gente consegue caminhar para um país mais justo, né, para que a gente possa ter imposto menor para os trabalhadores, a discussão lá de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5.000 reais, e a taxação de grandes fortunas. Na economia, isso pode ajudar, porque assim, o discurso que a gente vê mais da extrema direita é de que vocês estão prejudicando o bilionário, esse cara não vai investir, vai para fora do país e o pobre vai perder o emprego. Por outro lado, a gente tem escutado, e que é a nossa posição também, né, lá no sindicato, é de que se você der dinheiro para o pobre, ele vai gastar, ele vai consumir, isso vai gerar mais emprego, vai fortalecer a indústria, o comércio, a área de serviço. Quer dizer, o Diese aí, o que pensa sobre isso? Como é que tá?
que a gente pode pensar de um país mais justo? Né? Onde que a gente está nessa questão de justiça social, para a gente pensar um pouco isso e pensar os melhores rumos para o Brasil? Eu acho que é isso, né? O que você falou. A pauta brasileira, ela a pauta brasileira das centrais, a pauta do Diese, né? Acho que a gente caminha junto com as centrais e com os sindicatos nesse sentido, de defender a isenção do imposto de renda até R$ 5.000 e a taxação de grandes fortunas. Eu acho que isso é essencial para que a gente desenvolva um projeto de justiça social, porque justiça tributária é justiça social, né? Não adianta a gente ter uma tabela do imposto de renda que está defasada desde 96 em mais de 150%, a gente ter aumentado de 8 milhões para mais de 40 milhões de pessoas hoje que pagam imposto de renda no Brasil, e você não ter invertido a lógica dessa arrecadação, né? Então hoje, por mais que de alguma forma, menos que seja, o imposto de renda tenha alguma progressividade, né? No sentido de quanto mais você ganha, mais você paga. Na hora que você soma todos esses impostos e você pega que o brasileiro ele paga principalmente imposto indireto, que é o imposto sobre consumo e sobre serviço, essa pirâmide inverte, né? Então, na verdade, a carga tributária ela entra numa regressividade, né? Você tem os mais ricos pagando em geral menos de 10% de impostos, enquanto os mais pobres pagam mais de 20%, né? Então, a isenção, ela traz, na média, para quem ganha até R$ 5.000, ela vai trazer uma economia, né? Ela vai trazer um ganho, né? Uma economia, né? Porque a pessoa vai deixar de pagar em imposto mais de R$ 4.000 ao ano, uma pessoa com salário de R$ 5.000, fora as pessoas que ganham entre R$ 6.000 a R$ 7.000, que elas terão um desconto. Então você imagina toda essa massa de rendimento vai ser usada no comércio, no setor de serviço, em lazer, em turismo, e aí isso inevitavelmente gera imposto, gera emprego, então é aquela coisa de que todo mundo precisa consumir para a economia funcionar. E a isenção do imposto de renda, além dela trazer essa justiça tributária, de buscar uma maior progressividade no imposto de renda para o mais rico pagar mais, ela também traz essa questão de aumentar o consumo, né? E o consumo, ele cai dentro daquele ciclo industrial que a gente estava falando, né? Então, uma vez que você tem mais consumo dentro do país, você vai ter que produzir mais através da indústria. E aí a gente pode, através da NIB, ter coisas que são mais consumidas no Brasil e que o Brasil tem capacidade de produzir, que ele possa produzir. Então, eu acho que tudo isso é um projeto a longo prazo e a curto prazo que vai construindo uma agenda econômica que de fato pense em justiça social, justiça tributária, redução da desigualdade de renda, redução da desigualdade de riqueza. Eu acho que isso que é o mais interessante nesse processo todo. A desigualdade é muito grande aqui no Brasil, ou não? A desigualdade é muito grande aqui no Que Brasil. tamanho é essa desigualdade? A desigualdade aqui no Brasil, acho que se a gente for fazer uma Comparar com conta, outros países aí, como é que comparado, tá? comparado com outros países, a gente está lá embaixo, né? A gente estava até falando do PIB per capita, né? Como que o Brasil ele está muito abaixo no PIB per capita de outros países, apesar de na posição do PIB a gente está entre os oito, né? Então é muito curioso como você tem uma grande massa de rendimento na mão de uma pequena parcela da população, né? Se você for pegar, por exemplo, os 10%, os 10% mais ricos, né? Então vamos pegar os 10% mais ricos. Esses 10% mais ricos, eles têm mais diferença entre o 1% e os outros 9% de quantidade de rendimento do que entre os 90% mais pobres da população brasileira, né? Então, é aquilo que a gente pode imaginar, né? Os 10% mais ricos, eles têm uma qualidade de vida e eles concentram uma quantidade de riqueza melhor e maior do que muitos países europeus, enquanto os 10% mais pobres da população brasileira hoje vive uma vida como se fosse dos países mais pobres do mundo, né? Então isso é um medidor muito forte da desigualdade. Na hora que você compara os 10% mais pobres com os 10% mais ricos, a diferença é uma coisa assim exorbitante. E isso tudo é resultado da concentração de renda. E a concentração de renda e de riqueza ela é um problema que só pode ser solucionado através de justiça tributária. Então, taxar grandes fortunas é um projeto essencial para que a gente volte a ter
uma redução da desigualdade no Brasil através de outras formas que não somente o aumento da massa de rendimento da classe trabalhadora, ou programas sociais, ou outros tipos de assistencialismo, né? A gente tem que começar, de fato, a cortar na carne, né? A, de fato, resolver o problema. A gente tem uma carga tributária hoje no Brasil para as pessoas mais ricas que ela é muito baixa, né? A carga tributária máxima em países ditos de primeiro mundo, o Japão, a Dinamarca, ela vai gerar em torno a 40 a 50%. No próprio Estados Unidos, que é o país mais Exatamente, liberal que tem, também exatamente, é ter isso, perto de isso, 40% de exatamente. imposto de renda, não é Fora, isso? exatamente, fora o imposto sobre herança, o imposto sobre lucros e dividendos, né? Então é uma luta, né, histórica da classe trabalhadora que de fato esses impostos sejam cobrados, né? A gente precisa cobrar imposto sobre lucro e dividendo do cara que está ganhando milhões de reais por ano, a gente precisa cobrar um imposto justo dos bilionários, até porque isso não vai fazer diferença. E é isso, né? Cada real que você cobra de imposto do bilionário é dinheiro que deixa de ficar parado, né? Porque esse dinheiro do bilionário ele não é investido em produção. Quem dera fosse, né? Quem dera o bilionário quisesse de fato investir em produção, mas não quer. Quer ficar rendendo juros, né? Então, infelizmente, você também, além de tudo, você tem uma classe dominante que não se interessa por investir no desenvolvimento industrial do país, né? Eu acho que esse também é um debate que que a gente tem que fazer. Então, em dada medida, a necessidade de taxar as grandes fortunas, ela também gera capacidade do Estado de fazer programa social, de fazer justiça social, com dinheiro que não seria utilizado para a produção, que não estaria contratando pessoas, nada, né? É um dinheiro que é puramente ao rentismo, né? Então, é o combate ao rentismo, de fato, né? O combate ao E a rentismo especulação, e a especulação especulação, financeira. com certeza, com certeza. Legal. Então, assim, preste atenção aí no que está acontecendo. Vamos discutir, converse com os amigos, com os vizinhos, lá no boteco, no futebol, na igreja, para a gente debater um pouco isso, a gente pensar que país que a gente quer daqui para frente, né? Então, é uma discussão importante na sociedade e não é possível mais a gente, enquanto o trabalhador, pagar 20, 30, 27% aí de imposto de renda e pessoas que ganham mais de 1 milhão por ano não pagar nem 10%, né? Então, vamos reverter essa lógica para que a gente possa ter uma sociedade aí com mais direitos, mais benefícios. Tá bom? Fiquem, fiquem com Deus, até uma próxima e um forte abraço a todos. E se você quiser se despedir da turma aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Foi um prazer. Contem comigo aí sempre nas análises econômicas.